resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu e do hábito que você ainda não transformou na sua vida. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Livro Hábitos Atômicos de James Clear. Estamos estudando a primeira lei de mudança de comportamento que se chama Torne-o Claro. E hoje, dentro desse tema, nós vamos começar o capítulo de número 6 do livro. Qual é o título? O título é A Motivação é Superestimada. O ambiente é mais relevante. Ok? Interessante esse título, né? Porque realmente a gente acha que para tudo acontecer tem que ter motivação, né? E não ligamos mesmo para a questão do ambiente em que nos encontramos. Então, a gente vai começar hoje o capítulo 6. Eu dividi o capítulo 6 em 3 partes, se eu não me engano, para que nenhum vídeo fique muito longo, para que fique dinâmico e didático, para que você possa assistir tranquilamente no tempo que você tem livre, ok? Então, vamos lá. A motivação é superestimada, sendo que o ambiente é mais relevante, né? E aí o capítulo 6 ele já começa com uma verdade que você provavelmente não quer ouvir, né? Porque normalmente a gente não quer ouvir as verdades, né? Mas precisa, né? A gente não quer, mas precisa. Você não tem falta de motivação. Não é isso. Você está cercada por um ambiente que sabota você. Não é falta de motivação, ok? É simples assim. Então, vamos para a leitura. Depois eu vou pegar esse conteúdo riquíssimo, fazer um compilado, pegar as partes mais profundas, mais importantes, vamos desenvolver, destrinchar isso, né? Traduzir em linguagem simples para que todos possam entender o que o livro está nos passando de lição e vou gerar uma ferramenta de transformação para você aplicar na sua vida assim que você terminar de assistir essa aula, tá? Então vamos lá. Anne Thorndike, médica de atenção primária no Massachusetts General Hospital em Boston, teve uma ideia maluca. Ela acreditava que poderia melhorar os hábitos alimentares de milhares de funcionários e visitantes do hospital sem alterar em nada a sua força de vontade ou a sua motivação. Na verdade, ela não planejava sequer falar com eles. Anne e seus colegas projetaram um estudo de 6 meses para alterar a arquitetura de escolha na lanchonete do hospital. Eles começaram mudando a arrumação das bebidas no local. Originalmente, os refrigeradores localizados ao lado das caixas registradoras no refeitório eram abastecidos apenas com refrigerantes. Os pesquisadores adicionaram água em todos os refrigeradores. Além disso, colocaram cestas com garrafas de água ao lado das estações de alimentos, em toda a sala. Os refrigerantes ainda estavam disponíveis nas geladeiras principais, mas a água estava agora disponível em todos os locais com bebidas. Nos 3 meses seguintes, o número de vendas de refrigerantes no hospital caiu 11,4%, enquanto as vendas de água aumentaram 25,8%. Eles fizeram ajustes semelhantes e viram resultados semelhantes com a comida no refeitório. Ninguém disse uma palavra para os clientes da lanchonete. Então, aí o livro traz uma figura com uma representação de como era a lanchonete do hospital antes que as mudanças no layout interno fossem feitas e depois. Então, as caixas que eles desenham sombreadas no desenho indicam áreas em que a água engarrafada estava disponível em cada situação. Como a quantidade de água no ambiente aumentou, o comportamento mudou naturalmente e sem motivação adicional. E aí o desenho mostra que antes você tinha 2 pontos de oferta de água no refeitório.
e que depois você passou a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos de oferta de água no refeitório. As pessoas geralmente escolhem produtos não pelo que são, mas por causa de onde estão. Se eu entrasse na cozinha e visse um prato de biscoitos no balcão, pegaria meia dúzia e começaria a comer, mesmo sem ter pensado nisso antes e sem necessariamente estar com fome. Se a mesa comunitária do escritório estiver sempre cheia de donuts e biscoitos, será difícil não beliscar uma vez ou outra. Seus hábitos mudam dependendo do ambiente em que está e dos sinais à sua frente. O ambiente é a mão invisível que molda o comportamento humano. Olha essa frase, eu vou repetir, mas não só ela. Seus hábitos mudam dependendo do ambiente em que você está e dos sinais à sua frente. O ambiente é a mão invisível que molda o comportamento humano. Apesar de nossas personalidades únicas, certos comportamentos tendem a surgir e se repetir sob certas condições ambientais. Na igreja, as pessoas tendem a falar em sussurros. Em uma rua escura, as pessoas andam atentas e cautelosas. Sendo assim, a forma mais comum de mudança não é interna, mas é externa. É o ambiente. Somos transformados pelo mundo ao nosso redor. Todo hábito depende do contexto. Em 1936, o psicólogo Kurt Lewin escreveu uma equação simples que faz uma afirmação poderosa. O comportamento é uma função da pessoa e o seu ambiente. Não demorou muito para que a equação de Lewin fosse testada nos negócios. Em 1952, o economista Hawkins Stern descreveu um fenômeno que ele chamou de sugestão de compra por impulso, que é acionada quando um comprador vê um produto pela primeira vez e vislumbra uma necessidade desse produto. Em outras palavras, os clientes ocasionalmente compram um item não porque querem, mas por causa de como é apresentado a eles. Por exemplo, itens no nível dos olhos tendem a ser comprados mais do que os que estão perto do chão. Por esse motivo, você encontrará itens de marcas caras em locais de fácil acesso nas prateleiras das lojas, pois geram mais lucro, enquanto as alternativas mais baratas são escondidas em locais mais difíceis de alcançar. O mesmo vale para as extremidades, as unidades no final dos corredores. Essas prateleiras são máquinas de ganhar dinheiro para os varejistas, porque são locais óbvios expostos a um alto tráfego de pessoas. Por exemplo, 45% das vendas de Coca-Cola vem especificamente de prateleiras nas extremidades de corredores. Quanto mais evidente a exposição de um produto ou serviço, maior é a probabilidade de você experimentá-lo. As pessoas bebem Bud Light porque ela está em todos os bares e visitam a Starbucks porque há uma loja em cada esquina. Nós gostamos de pensar que estamos no controle. Se escolhermos a água em vez de refrigerante, presumimos que foi uma opção consciente. A verdade, no entanto, é que muitas das atitudes que tomamos a cada dia não são moldadas por propósito e escolha, mas pela opção mais óbvia. Todo ser vivo tem os próprios métodos para perceber e entender o mundo. Águias têm uma impressionante visão a longa distância. Cobras sentem cheiros degustando o ar, com suas línguas altamente sensíveis. Os tubarões são capazes de detectar pequenas quantidades de eletricidade e vibrações na água causadas por peixes nas proximidades. Até mesmo as bactérias têm quimiorreceptores, minúsculas células sensoriais que lhes permitem detectar substâncias químicas tóxicas em seu ambiente.
Nos seres humanos, a percepção é dirigida pelo sistema nervoso sensorial. Percebemos o mundo através da visão, da audição, do olfato, do tato e do paladar. Mas também temos outras maneiras de sentir estímulos. Alguns são conscientes, mas muitos são não conscientes. Por exemplo, você consegue perceber quando a temperatura cai antes de uma tempestade, quando a dor de estômago aumenta, ou quando você perde o equilíbrio enquanto caminha em solo rochoso. Os receptores de seu corpo captam uma ampla gama de estímulos internos, como a quantidade de sal no sangue ou a necessidade de beber algo quando você está com sede. A mais poderosa de todas as habilidades sensoriais humanas, no entanto, é a visão. O corpo humano tem cerca de 11 milhões de receptores sensoriais. Aproximadamente 10 milhões deles são dedicados à visão. Alguns especialistas estimam que metade dos recursos do cérebro são usados na visão. Dado que somos mais dependentes da visão do que de qualquer outro sentido, não é de surpreender que os estímulos visuais sejam o maior catalisador de nosso comportamento. Por essa razão, uma pequena mudança no que você vê leva a uma grande mudança no que você faz. Como resultado, você pode imaginar como é importante viver e trabalhar em ambientes cheios de estímulos produtivos e livre dos improdutivos. Felizmente, há boas notícias a esse respeito. Você não precisa ser vítima do ambiente. Você também pode ser o arquiteto. Ok? A primeira parte do capítulo 6 termina aqui. No próximo vídeo a gente vai estudar a segunda parte, que se chama Como Projetar o Seu Ambiente para o Sucesso. Muito legal, tá? Essa segunda parte também vai ficar muito boa. Mas vamos conversar sobre a primeira. Vamos destrinchar isso agora. Bom, a gente foi condicionada a acreditar que a mudança vem de dentro. Não é isso que a gente escuta? Mas na prática não é assim. Na prática, mudança começa fora. E o livro vem e prova isso com um experimento real, né? O experimento das garrafas de água. Uma médica que decide melhorar os hábitos alimentares de centenas de pessoas no hospital, sem falar com ninguém, sem motivar ninguém, sem dar palestra para ninguém. Então, o que ela fez? Ela foi lá e mudou o ambiente. Ela não foi nas pessoas, ela foi no ambiente. Bingo! É isso que o livro está falando, né? Então, o que ela fez? Ela simplesmente colocou água em mais lugares visíveis e acessíveis e deixou o refrigerante menos óbvio. Deixou a água mais óbvia e o refrigerante menos óbvio. Resultado? O consumo de refrigerante caiu e o consumo de água aumentou, né? Ela fez isso sem esforço, sem exigir disciplina, sem força de vontade das pessoas, né? As pessoas, elas não escolhem pelo que elas querem. Isso daí ficou nítido com esse experimento. Elas escolhem pelo que está na frente delas. O que tinha na frente delas em abundância era água. Elas consumiram água. Elas queriam beber água? Nem sei. Mas era o que estava na frente delas. Ok? Então, a partir disso, eu quero que você olhe agora para a sua vida com uma honestidade brutal, né? Ou seja, se tem besteira visível na sua casa, você vai comer. Se o celular está do seu lado, você vai usar. Se o ambiente te distrai, você vai aceitar se distrair. É isso, né? Só que isso, gente, ceder a isso não é falta de caráter, tá? Tem muita gente aí se martirizando. Ah, eu sou um fracassado. Isso não é falta de caráter. Isso tem nome. Isso se chama designing de ambiente.
O ambiente é a mão invisível que molda o comportamento. O livro fala essa frase, eu até repeti, né? Então, é o design do ambiente. Então, você está achando que você decide a sua vida, mas na maioria das vezes você não está decidindo nada. Você está apenas reagindo ao que te é ofertado, ao que está na sua frente. Na igreja, como é que a gente fala? Baixo. Na rua escura, como a gente anda? Em alerta. O comportamento, ele vai mudando com o contexto. Sempre. O comportamento não é engessado. O livro está ensinando isso. E aí o livro fala até que existe uma equação simples que explica isso, né? Que é o quê? O comportamento de uma pessoa é igual a essa pessoa se relacionando com o seu ambiente. Então, a pessoa mais o seu ambiente é igual ao comportamento que essa pessoa vai ter, né? Isso já é um bingo, porque você já começa a pensar nos ambientes em que você está, né? Mas o livro também traz outro ponto crítico, não só esse. Ele fala que você está tentando mudar a pessoa quando você deveria já estar mudando o ambiente. Porque mudar a pessoa é muito difícil, mas o ambiente não. E aí ele traz outro exemplo claro. Ele fala dos supermercados. Produtos mais caros na altura dos olhos. Produtos baratos escondidos nas últimas prateleiras. Por quê? Porque o que é mais visível é o que mais vende. Então, novamente, eu te chamo para ter uma clareza brutal sobre o que a gente está conversando aqui. Você não compra só porque você quer uma coisa. Você compra porque você viu. Entendeu? É por isso. A minha filha não estava precisando de mais um bicho de pelúcia, porque ela já tem inúmeros. Então, ela não comprou um bichinho de pelúcia ontem porque ela queria um bichinho de pelúcia, porque não tem mais onde guardar bichinho de pelúcia aqui em casa. Mas ela quis comprar por quê? Porque eu entrei numa loja com ela e ela viu. A prateleira dos bichinhos de pelúcia fica na altura dos olhos das crianças. Ok? E isso se aplica a tudo. Você come porque está disponível. Você usa porque está acessível. Você repete porque está visível, né? Essa exposição das coisas para você vai gerando o seu comportamento. E aí vamos lá, o livro continua porque ele traz um fator ainda mais poderoso, que é a visão. Ele explica que a maior parte do seu cérebro está dedicado ao que você vê. Ou seja, né? Pequenas mudanças no que você vê geram grandes mudanças no que você faz. E agora, de uma forma bem direta, eu quero falar para você. Você quer mudar de vida, por isso que você está nesse canal. Mas você ainda vive no mesmo ambiente que só sabe criar a sua versão antiga, que você não quer mais. Não é isso que acontece? Fala pra mim. Isso não é estratégia, tá? Isso se chama autoengano. Você está se autoenganando. Pequenas mudanças no que você vê à sua frente geram grandes mudanças no que você vai fazer com isso que você viu à sua frente. E essas coisas que você vê estão no seu ambiente. Então, se você muda pequenas coisas no seu ambiente, você muda grandes coisas no que você vai fazer a partir de então. Pensa comigo, reflete aqui. O seu ambiente atual, ele está te puxando para quem você quer ser? Ou ele está te puxando para quem você sempre foi, apenas continuar? O que está visível na sua casa que reforça hábitos ruins? Na minha são os doces, altamente visíveis e em abundância. Quais estímulos que você precisa remover imediatamente? Eu acabei de falar, do meu eu acabei de falar. Fala do seu aí. O que você poderia tornar mais óbvio para facilitar bons hábitos?
É espalhar água pela casa? Uma garrafa de água em cada cômodo, para em qualquer lugar que você se posicionar, você tem água para beber? Então faça isso. Entenda que você não precisa de mais força de vontade. O que você precisa é de menos exposição ao que te faz errar. Olha que bingo enorme. Na minha cartilha Mente de Ouro, eu te ensino exatamente isso. Como que você reprograma não só a sua mente, mas também o seu ambiente, o ambiente que te cerca. Porque a prosperidade, ela não é só mental, ela é estrutural, ok? Nele você vai aprender a criar ambientes que favorecem você agir, a eliminar os gatilhos que te autossabotam, a tornar o seu comportamento correto o mais fácil de ser executado, construir uma consistência na sua vida em todos os seus atos sem depender de estar motivado, sem depender de emoção. E ele ainda traz um bônus, que é o cofre dourado da prosperidade, que com ele você consegue instalar isso na prática, no seu dia a dia. São exercícios curtinhos, ok? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem. Agora responde para mim nos comentários, escreve lá. Qual é um elemento do seu ambiente, que hoje está te sabotando e que você vai mudar a partir de agora? É um elemento, não é o ambiente inteiro, gente. Um elemento é fácil, ok? Você já sabe, você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real. Aqui você não aprende apenas conceitos. Aqui você aprende a desenhar o jogo a seu favor. Lembre-se sempre, a disciplina ela vai falhar. A gente não consegue viver na disciplina 24 horas por dia. Ela vai falhar. Mas o ambiente não falha, porque ele não some, ele está ali o tempo todo. Então, se você consegue alterar o ambiente, você muda um comportamento, você cria consistência e muda a sua vida. Ok? A mudança, ela não começa na sua mente, ela não vem de dentro. Ela começa no que te cerca. A motivação, ela é instável. Tem dia que você tá de bom humor, tem dia que não. Mas o ambiente, ele é constante. Ele está ali todos os dias. Ok? Combinado? Muitos bingos hoje, né? Te lembrando, o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Por isso eu estou aqui para ler essa página para você. Hoje eu poderia dizer que o resultado que você ainda não tem também está, sabe onde? No ambiente que você ainda não decidiu ajustar na sua vida. Então já se inscreve no Clube da Mente de Ouro, continua comigo, porque a próxima parte do capítulo 6 pode ser o ajuste que faltava para tudo começar a fluir na sua vida. Um beijo grande no coração de vocês.